Queridos irmãos, pode tomar o assento de cada um de vocês. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite, novamente em Los Angeles. Fazem alguns anos que eu saí de Los Angeles e, na verdade, eu acho que eu voltei aqui 2 vezes, 3 vezes. Mas Los Angeles é bom demais, você pode ter certeza disso. Isso aqui é um lugar maravilhoso. Mas, irmãos, eu não vim aqui nessa noite para falar de mim. Viemos aqui trazer uma palavra de Deus segundo a direção do pastor Will Gutnick da Silva. E, na verdade, irmãos, louvamos a Deus pela vida do pastor Joel Freire Costa, que é o nosso pastor ministerial, é o pastor do Ministério do Belém. E ele nos surpreendeu na quinta-feira à noite, quando nos chamou no telefone e expressou a grande vontade dele estar aqui junto com a esposa, com certeza, aqui visitando os irmãos e também visitando o pastor Will. E o pastor Joel tem um apreço muito grande pelo pastor Will. Na verdade, irmãos, eu posso falar isso por ser talvez um dos irmãos mais velhos, não é? O quanto o pastor Will em apreço. E eu posso dizer isso, pastor, ele o tem como filho. Você, a Ana, não é? O Noah, a Sara e a Nádia. Onde está a Ana nessa história toda? Já foi. Já foi, né? Então, irmãos, eu tenho certeza que assim que o nosso pastor vê o pastor Will, o Will é um presente de Deus para nós. E o Will é um presente de Deus para o nosso ministério. E eu tenho muita certeza que o nosso pastor o tem como o próprio filho. E ele mandou expressar aqui o abraço, o carinho. Devido à jornada do nosso pastor, ele esteve voltando recentemente da Europa e foi uma jornada dura. O pastor Will o acompanha mais próximo e sabe como que é. Também o FAP, que vai acontecer agora na região sudeste. Então o nosso pastor, ele tem uma agenda muito intensa. E eu tenho plena convicção que se Flórida fosse mais pertinho e de repente fosse Dallas, ele estaria aqui, irmãos. Mas ele pediu para dizer a você, pastor Will, que ele mandou um Joel. Amém. Um Joel que não é um Joelzinho, mas recebe o abraço do nosso pastor, aquele que é o seu pai, aquele que só você sabe expressar o quanto ama, né? Então, irmãos, estamos muito felizes de poder estar aqui representando o nosso pastor. Não tem condições, Will, isso é fora de cogitação, mas eu sei que o seu coração está se alegrando e entende também as necessidades do nosso pastor. E também queremos louvar a Deus pela vida do pastor Will. Queridos, o pastor Will é uma dádiva de Deus para o nosso ministério. O pastor Will é um presente de Deus para a congregação em Los Angeles. E ele, entre muitas das suas atividades e atribuições no ministério, ele está aqui fazendo um trabalho lindo para Deus, um chamado pastoral, além dos demais chamados, né? A graça das habilidades. E nós louvamos a Deus por ter o pastor Will conosco. Nós chegamos no Ministério do Belém no ano de 2000. Eu acho que o Will estava chegando por ali, né? 2006 cheguei. 2006. Então, nós vimos ali essa carreira meteórica, se eu posso dizer assim. Eu vou falar daqui a pouco desse assunto também. Então, vamos logo emendar tudo, não é? Deixa eu ver se eu consigo mandar um negocinho bacana aqui para o pastor Will, porque ele é um gênio nessa obra da coisa da computação. Então, pastor, que Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito especial para nós, irmã Ana, as crianças, enfim. É uma alegria estar aqui, podendo, nesse evento que essa linda igreja está fazendo hoje, também neste culto de adoração a Deus, lembrando do seu aniversário. Obrigado. Eu fico feliz por poder estar aqui. Trago o abraço da irmã Beth, da Ana Carolina e da Juliana. Eu já chorei hoje por ver o Noah ali cantando e me voltou ao tempo ali na Sepúlveda, e eu já não lembro mais, eu sei que era na Sentinela lá e por ali, né? As minhas meninas também adorando a Deus, e eram só elas duas, né? Qualquer semelhança é quase mera coincidência. Mas, amados, eu quero te convidar a você abrir a Bíblia Sagrada
sem mais delongas, e eu tenho um versículo que eu gostaria de ler, e ele está aqui. Livro dos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 8, gostaria de ler. Pode entrar que vocês vieram no lugar certinho, gente, vocês são muito bem-vindos, aleluia. Capítulo 13, o versículo 8, é um versículo bastante conhecido, ele é evangelístico, é para o nosso Friends Forever. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que talvez na sua versão pode estar um pouquinho diferente aí, mas esse versículo, ele realmente tem para mim uma importância muito grande, porque fala de uma pessoa muito especial, que mudou, transformou a história, a sua, a minha história, a nossa história. Jesus, ele realmente, ele é algo que realmente, só quem recebe Jesus, só quem conhece Jesus, só quem se entrega a Jesus, pode sentir o sabor de Jesus, não é? Posso dizer isso, talvez. Você tenha paciência, que eu estou escrevendo o Will aqui, tá? Eu acho que ele nem tem o Will aqui. Cadê o Will? O Will desapareceu daqui. Mas não tem importância não. Enquanto o Will está ali, nós vamos falar da palavra de Deus. Eu queria só projetar uma imagem ali, de uma coisa que eu vi no dia 8 de abril, que me impactou, irmãos. Nós fizemos a leitura do versículo 8 de Hebreus, e dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E eu sei que você sabe disso melhor do que eu, mas existem coisas na vida da gente que parece que a gente precisa palpar, tocar, né, pegar, ver, né? Tipo, eu posso lembrar que 8 de abril desse ano começou um burburinho um pouco antes. E quando foi chegando a data, a gente foi sentindo a diferença ali na região de Texas, mais ali na região de Dallas, pelo eclipse que ia passar. E estimado 3,7 milhões de pessoas que buscaram ver esse eclipse, mais ou menos nos 14 pontos dos Estados Unidos que ele ia aparecer. E então muita gente estava lá no Texas, e muita gente estava ali perto de onde a gente mora, inclusive até o meu cunhado, se você não sabe, ele é o Eliseu Galelli, aquele rapaz bonitão ali, e ele foi junto com o filho dele, o Aaron, viajaram de surpresa, nós recebemos ele lá, e quando foi chegando mais ou menos o horário do eclipse, foi uma coisa muito interessante, irmãos. Não é tudo normal, natural, um lindo dia um dia mais ou menos de sol, porque estava bastante nuvem, mas o dia claro, e as expectativas, e as pessoas falando, nós escolhemos um field, para ir ver com mais amplitude, e quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, 2 e pouco, a gente começou a ver aquela parte da lua entrando no sol. Eu não sei se vocês viram o eclipse aqui, acho que viram, não? Não viram, assim, claramente ou escuramente, fica a seu critério. Aquela bolinha foi entrando, e a gente foi contando o tempo, daqui a pouco, aquela lua entrou na frente do sol, e por 3 minutos e algum pouquinho, a gente viu tudo escuro. As luzes daquele lugar, tipo uma praça que a gente estava naquele field, acenderam. E ficou escuro, pastor Will. Os meus olhos contemplaram, 8 de abril de 2024, essa eclipse solar. Irmãos,
uma coisa fantástica, uma coisa assim que eu posso lhe dar detalhes depois, se você quiser. Não vou falar agora porque a gente quer trabalhar dentro do tempo que nós temos. Mas a verdade é que eu vi com os meus olhos a lua cobrir o sol. Nós percebemos a noite chegar, as luzes da rua acenderam, e foi um fenômeno fenomenal. Pronto, falei. 2h da tarde, 2h30, estava escuro, um pouco mais escuro do que está já essa penumbra que você pode olhar para a rua e ver. Eu, Joel da Silva, vi, registrei, vou passar para os meus netos que vão chegar em nome de Jesus. Os meus netos vão lá daqui, se Jesus não voltar, ora vem Senhor Jesus, daqui 30 anos, 40 anos, a minha geração vai contar. O meu avô, o meu tio Eliseu, eles viram a eclipse solar. E alguém pode dizer, não é assim que funciona. Aí os meus filhos, os meus descendentes vão dizer, o meu avô viu. Por acaso você tem alguma história que os seus antepassados, pai, vô, o povo das outras gerações contou para você que eles mesmos presenciaram? Você tem? Traz à memória alguma coisa. Se você é do Brasil, provavelmente você vai lembrar que o meu vô ouviu falar de que aconteceu lá onde ele morava. Não tem essas historinhas, sim ou não? Pegou? E eu tenho essa história para contar. E aí, pastor? O senhor veio para pregar ou para falar do eclipse? Uma coisa você pode ter certeza, você não vai esquecer disto. Hoje é culto do amigo, culto evangelístico. E o escritor aos Hebreus, quando ele está lá encerrando a sua carta, quando ele estava falando para aquela gente que era de origem israelita, mas no meu entendimento convertida, ele vai dando orientações. E uma das orientações que ele diz é: vocês precisam compreender, ainda que não viram, ainda que não tocaram, ainda que não presenciaram o milagre, mas eu preciso que vocês entendam que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E eu quero te levar um pouco a uma viagem, porque para fortalecer o que Deus pode fazer na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo na sua vida hoje, o Espírito de Deus se faz presente neste lugar de adoração, neste lugar que eu e você viemos cultuar. Cultuar é prestar serviço. Você está prestando um serviço agora e dando ao Senhor o seu culto, o seu serviço, é para Deus. Então Ele está presente aqui para receber esse serviço e esse culto. E Pedro, dentro desse contexto de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele começa a dizer, na segunda carta de Pedro, ou seja, na primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, carta universal de Pedro, ele começa a falar alguma coisa, e ele vai dizendo, e de repente, ele começa a explicar de que Jesus Cristo, ele conheceu pessoalmente. Capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o ponto da galáxia, Capadócia, Ásia, eleitos segundo a presciência de Deus, através da santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente
para uma nova esperança viva, para a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, e que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Queridos, o apóstolo Pedro está falando para todos, para as outras gerações, para a minha geração, para a geração dos nossos filhos, para as gerações que virão segundo a vontade de Deus, de que logo, logo haverá salvação, e a salvação é em Cristo Jesus, aquele que com seus olhos ele viu. Pedro testemunha na sua carta, dizendo que Jesus, ele viu pessoalmente, conviveu com Jesus, viu os milagres de Jesus. E aí, como a gente vai para a área da jurídica e diz que para que haja confirmação de qualquer ato, ele precisa de ter testemunha, e tem que ter mais de uma. Eu fui viajar aqui um pouquinho, e eu vou falar mais aqui para você, nos poucos minutos que temos, de João. João, o discípulo amado. E a palavra de Deus diz assim, João começa dizendo lá na Epístola Universal, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos. Se eu apertar, vai derramar? As mãos de João apalpou o corpo do nosso Cristo vivo. E nessa noite o Espírito Santo me leva a essa reflexão, Igreja de Cristo. Mediante todos os fatos que eu e você estamos vivendo um tempo de descrédito. A ciência, ela está multiplicada. Os homens estão tão envolvidos com as coisas que acontecem hoje. Irmãos, assunto que não é pertinente a mim particularmente, que é a famosa inteligência artificial. E eu acredito que eu estou na Terra, hoje, Califórnia, talvez o Vale do Silício nem seja mais o foco, de repente até Culver City, I don't know. A grande realidade é que a inteligência artificial, ela já é fato, há muito, agora revelada. As mídias sociais, elas tomaram conta, e tudo que eu e você fazemos está conectado a este amiguinho aqui. Quando eu era bem jovem, alguém falava assim, um dia vai ter um telefone, e nesse telefone você vai falar, e a pessoa vai estar com o rostinho dela lá. Na minha ideia, eu pensava naquele telefone de fio, uma basezinha assim, eu falando aqui, olhando para o cabra lá, não sei aonde. Mal sabia, irmãos, que logo, logo isso aqui vai ser até descartado. Então a minha geração esperava isso de uma outra forma. Olha que fantástico, irmãos, você carregar um telefone na mão. Eu não vou fazer nem propaganda aqui, pastor Will, mas eu achei muito legal o telefone do Google, que agora você tira a foto e põe o bichinho lá para cima, né? Dá aquele pulinho que a gente sempre... Quem não tentou ir na praia, dar um pulinho, bater os pezinhos e fazer uma foto no ar? Ah, você já fez isso. Eu já fiz, estou velho. Agora você faz isso, nem precisa falar muito, né? Você põe a mãozinha lá e põe assim, aonde você quer, vai até pro céu. Só não entra no céu, né? Mas vai para lá. A tecnologia dominou e nós estamos vivendo e convivendo com ela. E o que isso é ruim, pastor? A realidade que a tecnologia nos afasta da realidade do plano de Deus para a minha e para a sua vida. Pedro diz, eu ouvi aquele que veio para falar da salvação. O escritor aos Hebreus diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda.
E João, ele fala: eu não só vi aquele que era desde o princípio, antes da existência do mundo, mas ele veio e ele se fez carne. Tanto é que eu toquei nele, eu apalpei nele, vou exagerar, deitei no ombro dele, ou no coração, ou nos braços. Eu vi ele fazendo milagres. Eu estava lá quando a viúva de Naim estava indo levar o seu filho para ser enterrado, e ele chegou e disse para que ele parasse o cortejo. Ele tocou no filho daquela mulher e disse: levanta! E ele saiu daquele esquife e viveu. Aleluia! João viu, Pedro viu. E ele poderia até dizer: no tempo final, nas últimas horas, nós saímos de Jerusalém, nós saímos de Jericó, caminhando para Jerusalém, e aquele cego, uns diziam que era Bartimeu, outros diziam que era 1, 2, não importa, mas eu estava lá, não importa se era a entrada de Jericó, a saída, mas eu vi exatamente o que aconteceu. Eu ouvi um homem cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Glória a Deus. Eu até tentei impedir. Jesus estava indo para Jerusalém, havia uma festa para ele lá. Ele ia entrar na cidade montado no jumentinho, ou no burrinho, não importa. Mas aí, nós falamos: fica aí, fica aí. Não teve jeito, aquele homem começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Aleluia. O Espírito Santo fala ao meu coração exatamente agora. Ele é o mesmo ontem e hoje. Aleluia. Jesus parou. Ele parou. Jesus parou para te ouvir. Aquilo que você está falando, conversando com você mesmo, aquilo que só você sabe. Assim como ele ouviu o cego, assim como ele ouviu o cego, ele é o mesmo hoje. Ele está te ouvindo. Ele sabe sim o que você precisa. Ele sabe. E essa noite você entrou aqui para entender que Jesus sabe exatamente o que você necessita. E se ele é o mesmo ontem ele curou o cego viu. João deu testemunho: eu vi o cego ver. Aleluia. E se ele é o mesmo hoje, faça a prova dele agora, porque o mesmo que curou o cego agora está tocando na sua vida. Aleluia. Ele está tocando. Qual é o problema? Saúde? Qual é o problema físico? Qual é o problema emocional? Qual é o problema mental? Ele está aqui. Aleluia. Sabe o que? As coisas mudam. Eu estive na Itália no ano de 1993 e aconteceu uma coisa que para mim era um fenômeno. O número de mulheres na cidade de Torino, pastor, que eram estéril. Havia uma enormidade de mulheres estéril. Como você sabe disso, pastor? Simples. A Beth estava grávida da Juliana. E quando nós começávamos a andar, irmãos, eu vi algumas senhoras na praça, e olhava para ela e parava e dizia: você pode engravidar. Uau! Estava lá a minha sogra, mãe do pastor Eliseu, e elas andando, e a gente junto andando ali, e as mulheres ficavam assim perplexas, porque minha esposa estava grávida. Para cada tempo acontece uma situação. Sabe o que o Espírito manda te dizer hoje? Que talvez você não tenha problema nenhum de saúde física. Talvez a sua vida financeira vai bem
e muito obrigado. Mas você entra dentro da sua casa e você se sente frustrado. Você entra dentro da sua casa e parece que é um vazio e você não sabe o que fazer. Parece que você está andando na rua hoje e nada te completa. Esse é o mal desse tempo. Mas Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para curar toda a depressão. Aleluia. Para libertar o crente da opressão. Para mudar a sua história. Esta noite nós viemos aqui com um propósito muito claro para te dizer uma coisa: a cura de Deus para a igreja de Los Angeles hoje, seja no corpo físico, seja na alma, seja na casa, na família. Esta noite é a noite de cura, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Você crê nisso, amém? Deus o abençoe em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor reine na sua vida. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente, outro texto diz. Às vezes quando a gente ouve falar de Jesus, nessa bela mensagem que nós ouvimos, a gente incorre no erro de achar que Jesus foi uma história contada por alguns homens num tempo atrás, que disseram pra gente que essa pessoa andou, ou que esse mito viveu, ou que essa personalidade em algum tempo fez diferença em algum momento, em alguma parte da história. Existe uma tentação muito grande de nós olharmos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e fazemos a decisão errada a respeito dele. Se você já viveu 5 minutos nessa terra, e você já faz mais de 5 minutos que você está vivendo, você sabe que toda pessoa que aparece na sua frente, você faz uma decisão a respeito dela. Você decide nos primeiros momentos que você conhece uma pessoa, se você deve abraçá-la, se você deve confiar, se você deve tomar cuidado. Tem pessoas que a gente conhece, você já deve ter dito isso a respeito de alguém: nossa, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Nossa, parece que a gente já tem uma amizade tão comprida, faz tantos anos, parece que a gente anda junto. Eu olho para você e eu tenho confiança de contar para você as coisas mais íntimas ao meu respeito. Porém, também é verdade, pessoas que você olha e fala assim: rapaz, já faz 20 anos que eu conheço essa pessoa, ela nunca me fez mal, mas eu não consigo confiar nela. Mas eu não consigo abrir meu coração. Para mim, essa pessoa, ela tem um olhar, e aí a gente usa o jargão do mundo, né? Meu santo não bateu com o santo dela. Não deu certo, não funcionou, a nossa amizade parece que não conecta, a nossa vida parece que não consegue se atrair uma com a outra. O texto que a gente leu, e a repetição dele foi muito oportuna pelo pastor Joel: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele quer dizer com isso, e o escritor dos Hebreus queria dizer com isso, é muito aquilo que o pastor falou nessa noite, que aquele mesmo Jesus que fez milagres aos olhos de João é o mesmo Jesus que está aqui presente hoje no nosso meio. Isso não é uma ideia, sabe? Já entregaram livros a respeito de religião para debater tudo aquilo que eu vou pregar nessa noite. Já tentaram te convencer de uma vez ou de outra que a religião é uma percepção humana a respeito da espiritualidade de diversas maneiras. E eu podia passar horas com você conversando de teologia e de ideias e de filosofia e de ideologias que vão para um lado ou vão para o outro. Eu poderia inclusive com você concordar em muita coisa com aquilo que você duvida a respeito de Jesus. Mas uma coisa que eu não consigo negar, nem por palavras, nem por ação, é que Jesus é uma pessoa e que Ele é de verdade, que aquele mesmo Jesus que andou com os discípulos é o mesmo Jesus que está com a gente hoje, e amanhã, quando tudo se findar, Ele vai permanecer o mesmo. Sabe que às vezes o maior problema que a gente tem com a vida, com as pessoas, Raul, é que às vezes a gente conhece alguém tão legal, mas no meio do caminho a pessoa muda. Já conheceu alguém assim? Uma pessoa que você abraçou, que você amou, que você sorriu, mas no meio do caminho aquela pessoa mudou. Há casamentos nessa noite que passam por essa crise. Que você já viveu tanto tempo, mas você falou assim: rapaz, esse homem mudou. Aí você olha: meu Deus, essa mulher mudou. Há vezes na vida, na verdade, que às vezes a gente não tem coragem de falar que a pessoa mudou. A gente fala assim: agora ela revelou quem ela era de verdade. Agora ela revelou quem realmente ela era.
ou quem realmente ele era. Ele era isso aí, ela era isso aí. Mas a verdade é que no melhor do seu cônjuge, no melhor dos seus amigos, no melhor dos seus filhos, eles vão te decepcionar. Você vai se entristecer. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai se entristecer com alguém. Mas. E de novo. Mas eu posso te dar uma certeza. Jesus continua sendo o mesmo. Aleluia! Ele é a mesma pessoa. Santo! Ele é a mesma pessoa. Aleluia! Às vezes a gente está sentado com alguém, né? Aleluia! E a gente olha para a pessoa e fala assim: eu queria tanto que você mudasse. Eu queria tanto que você percebesse as coisas que eu estou te falando. Eu queria tanto que você fizesse essa decisão a respeito de nós e você se entregasse dessa maneira ou dessa outra maneira. Mas a nossa maior esperança e a nossa maior descanso é que Jesus nunca vai mudar. A gente pede para que a pessoa mude. A gente espera que as pessoas mudem. A gente fala assim: será que algum dia o mundo vai mudar? Mas a nossa esperança nessa noite, o nosso descanso é que Jesus não vai mudar. Jesus não vai mudar, Ele não vai deixar de ser Jesus. Ele não vai deixar de ser Deus, Ele não vai deixar de ser Senhor. O que resta para nós então? Na mesma carta aos Hebreus, o escritor escreve assim: olha para o mundo antigo, olha para a história. Algum filósofo diz que aqueles que se negam a aprender da história, eles incorrem em cometer os mesmos erros. Já ouviu isso? Sábio, não é? Olha para o mundo antigo. Olha a história de homens e mulheres. Olha a história da humanidade, vezes após vez. Os maiores períodos e os melhores períodos da humanidade foram períodos de um reavivamento espiritual. Olha para a história da Europa. Olha para a história do Oriente Médio. O tempo de maior pacificação do Oriente Médio foi o tempo onde o cristianismo mais cresceu, por maior que a perseguição dos cristãos fosse. O melhor tempo de ideias, de tecnologia, foi durante o tempo onde as pessoas novamente renovaram seus votos a Deus na Europa, na época de 1500 e 1600, os maiores avanços da tecnologia que aconteceu nessa época. O século onde o homem mais avançou foi depois do período do reavivamento espiritual da Azusa Street em 1906 aqui nessa cidade. E há quem diga que se não fossem as duas grandes guerras, o maior evento do século XX foi o reavivamento da Rua Azusa, que alguns de vocês ouviram falar pela primeira vez hoje. Quando em 1906 um homem cego de um olho negro, filho de escravos, apareceu nessa cidade de Los Angeles dizendo que o Senhor tinha um poder para entregar na vida das pessoas, que eles realmente teriam uma conexão mais forte com Deus e seriam usados por Deus. Alguns se entregaram isso e hoje são mais de 600 milhões de pessoas no mundo que se dobram, que aceitam, que vivem o movimento pentecostal. Porque o mesmo Jesus que disse lá atrás que vocês seriam revestidos de poder do alto e seriam testemunhas, foi o mesmo que manteve a palavra dele em 1906, aqui nessa cidade. Porque Jesus continua o quê? Sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu quero fazer alguns convites de oração nessa noite. Fique sentado ainda, que já vou pedir para você ficar de pé. O primeiro deles é: você precisa urgentemente reanimar a sua alma de como você enxerga Jesus. Jesus virou, parece que um amuleto para você. Que quando um carro passa na frente, você pisa no freio e fala: ai, Jesus. Que quando um estresse vem grande da vida, você fala assim: Jesus amado. Ou quando uma irritação muito grande acontece na sua mente, você fala assim: Jesus Cristo, que irritação. Jesus virou um amuleto, um jargão. Você não fala mais com Jesus, você não conversa mais com Jesus, você não tem um tempo a sós com Jesus, você não conversa com Ele mais na sua mente, na sua alma. Jesus não é mais um companheiro, Ele é um amuleto. Ele é como um freio de mão na sua vida, ou então um pé que você aperta no freio quando um acidente está para acontecer. Jesus não é isso, não é esse. Jesus é uma pessoa. O segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite, ele é mais importante que o primeiro.
Você precisa fazer uma decisão. Quem é Jesus para você? Faça uma decisão hoje. Essa expressão eu preciso contar. Os judeus falavam assim, que o Messias, quando viria, seria uma pedra de escândalo ou de tropeço. Mas eles também diziam que o Messias seria uma pedra de esquina. Perceba, os dois termos falam de pedra. A pedra para os antigos tinha uma importância muito maior que para nós. Porque essa pedra que eles falavam era uma pedra que não era simplesmente um pedaço de rocha pequeno, mas era uma pedra grande, uma rocha grande, que nos lugares onde iam se fazer uma construção, se usava aquela pedra para usar como alicerce principal do edifício que se ia fazer. Por isso pedra de esquina, porque ela ficava na esquina do edifício e todo o edifício era alicerçado, era como se fosse um caibro, colocado em cima daquela pedra para que você conseguisse fazer o edifício. E tinha terrenos que a pedra era tão grande que ou você usava a pedra para construir o edifício, ou o terreno ficava inutilizado, porque a pedra atrapalhava. Nesse caso, ela era uma pedra de tropeço. Agora, qual que é o contexto da coisa? Eu quero terminar isso para você fazer a sua decisão. A pedra é imovível, ela está lá. Você vai decidir o que você vai fazer com ela. Ou você usa ela para edificar a sua vida, ou nada mais presta. Ou você usa dela como modelo para construir a sua casa, ou você não faz mais nada. E você pode se achar uma pessoa bem sucedida, e eu considero que cada um, eu olhando aqui nessa noite, são pessoas muito bem sucedidas no seu trabalho, na sua profissão, em estar nesse país. Mas você sabe que há áreas da sua vida que você já cansou de vontade de tirar esse pensamento da sua cabeça, de se matar, de mudar para longe, de virar uma outra pessoa, de quem sabe abandonar tudo e você não consegue tirar. Você hoje vai construir a sua casa através dele, ou então nada mais vai funcionar. Terapia não vai funcionar para você. Aquele psicólogo não vai resolver seu problema. Remédio, muito menos. Você vai virar uma pessoa entorpecida durante o dia. Não vai resolver. A sua única solução é entregar a sua vida para Jesus. A sua única solução é colocar diante do Senhor toda a sua vida e derramar, porque Ele tem condições de mudar você de dentro para fora. E por último, hoje é noite de reconciliação. Jesus é o mesmo, Ele te perdoa do mesmo jeito. Jesus é o mesmo, Ele te levanta do mesmo jeito. Jesus é o mesmo, Ele te abraça do mesmo jeito. Jesus é o mesmo, Ele quer mudar a sua vida da mesma maneira que Ele mudou a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Fique de pé, por gentileza. Quero beber? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se você hoje quer fazer essa transição, de tirar Jesus de ser um amuleto seu e ser um relacionamento de uma pessoa real que você tem, eu quero te convidar à frente. Tudo bem, pastor, eu vou ir na frente e faço o que depois? Depois a gente conversa e eu te ensino o que você vai fazer. Mas primeiro você precisa de fazer uma decisão. Jesus não é um amuleto, Jesus é uma pessoa. E faz tempo que Ele perdeu essa referência na sua vida. Jesus não é uma Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa. Que bom que você faz isso, mas Ele não é isso aí. Jesus não é uma entidade que você presta culto e aí Ele faz uma mandinga para resolver a sua vida. Não, Jesus é o Senhor dos céus e da terra, você sabe disso. E você precisa de um renovo de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero convidar você à frente. O segundo convite que eu quero fazer nessa noite é você que tomou uma decisão hoje por Cristo. E a sua decisão é: Ele é a minha pedra de esquina, eu vou construir a minha vida nele daqui para frente. Eu quero receber a Jesus como meu Salvador, como o Senhor da minha vida, porque eu quero viver para Ele. Eu quero que você venha à frente também. E por último, e
não menos importante, eu quero convidar você que quer renovar o seu voto com Jesus, quer renovar a sua comunhão com Ele. Hoje é a noite de avivamento no Senhor. Hoje é a noite de restaurar a chama do Espírito Santo de Deus no seu coração. Hoje é a noite de acender o fogo novamente de Deus na sua vida, de você ouvir de novo a palavra de Deus e chorar de alegria, de fervor na presença do Senhor, de você relembrar as promessas de Deus para você e através de você, em nome de Jesus. Se Deus falou com você e você quer vir à frente, venha. Quero beber, não deixe o tempo passar, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Vem à frente, eu quero orar por você. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você lembra do refrão dele? Existe um rio. Existe um rio, Senhor. Aqui à frente, se você veio à frente, vem aqui para o meio, em nome de Jesus. Que flui do teu grande amor. É isso mesmo, Maria. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, Pai, que eu te agradeço pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, e pelas famílias que estão aqui reunidas, ó Pai, receberam a tua palavra, Senhor. A tua palavra é vigor para nós, ó Senhor, Pai, a tua palavra é renovação, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, Pai, pela tua palavra para nós, ó Pai, te peço, guia o nosso coração, Senhor, Pai, durante toda a verdade, Senhor, que nós possamos guardar na nossa vida, Senhor, Pai, e viver no nosso dia a dia tudo aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite, Senhor. Faz a tua vontade no nosso meio, Senhor, e nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém.